Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro Pinto e Fala desse canal. Vamos lá. Bom, para começar, vamos dar um contexto no que eu estava fazendo ali, que era uma pintura para uma capa de um trabalho da minha faculdade que a gente estava fazendo, eu e meu grupo de meninas, né, maravilhosas, minhas amigas da facul. A gente fez um trabalho para linguagem de comunicação, que é a nossa matéria, que foi baseado no livro que a gente escolheu para o trabalho, que era Outro Jeito de Usar a Boca, que é um livro de poesia incrível de uma mulher incrível, autora, tipo, trata de questões emocionais da mulher e feminismo, e empoderamento e assédio, e a gente teve que fazer dois contos, na verdade, baseado no livro, e aí precisava de uma ilustração para os contos, e eu fiz essas duas pinturas, uma para cada conto. Então, eu peguei a temática que a gente usou tanto no livro quanto nos contos, que era de empoderamento e as dores que a mulher sente na atualidade e toda essa questão muito complexa. E basicamente, quando a gente desenvolveu esses dois contos, a gente estava na aula, né, no Zoom, a gente separaram a gente em salas dentro do Zoom e ficou só nós 5 ou 6, não lembro quantas meninas tem. E essas meninas são muito incríveis, muito fodas, maravilhosas. Eu tenho muito orgulho de fazer esse trabalho com elas, porque mesmo a gente não tendo se conhecido pessoalmente ainda, porque, né, o ensino está EAD por enquanto na faculdade, mas mesmo assim a gente teve uma conexão muito grande naquele momento que, quando a gente estava em ligação, a gente teve a ideia de algumas de nós contarmos histórias da nossa vida, de momentos relacionados à temática, né, que é assédio, e a gente contou histórias muito tensas que todas nós nos identificamos de alguma forma com o que a gente passou, que cada uma ali contou, então foi um momento muito forte, a gente quase chorou e nem sei porque eu não chorei, porque foi um negócio muito forte mesmo. E a gente fez os contos baseado nisso, nas histórias que a gente estava contando, e a minha pintura podia ter uma pegada muito assim triste e cinza, só que eu quis fazer com essas cores aí que eu tô mostrando, que eu usei tinta acrílica, aliás, eu peguei essas duas telinhas muito piquititicas, muito fofas, e eu usei essas cores para lembrar a feminilidade, né, que o rosa, o azul não, o roxo representam o feminino, né, e não, pelo amor de Deus, não na questão da Damares que fala que rosa é pra menino e azul é pra menino, não, mas tipo, querendo ou não, rosa remete à mulher e, enfim, outubro rosa e tal, e eu quis usar essas cores para representar essa força do rosa e a força da mulher. E eu peguei ele no início, como vocês viram, eu esqueci até de falar, ao mesmo tempo que eu tava tão focada na história aqui dos contos, que eu esqueci de falar, que eu peguei e imprimi fotos de algumas mulheres em preto e branco do mundo inteiro. Eu quis pegar de etnias diferentes, cores, raças diferentes e pensamentos diferentes. E eu peguei ali, acho que tem uma mulher africana, uma asiática, mas eu quis pegar essas mulheres maravilhosas de etnias diferentes do mundo todo, porque querendo ou não, a gente tá unida na mesma causa, a gente passa pelas mesmas coisas praticamente, e mesmo sendo culturas completamente diferentes, a gente passa pelas mesmas emoções e pelas mesmas situações, querendo ou não. E só para dar um contexto ali no que eu tô fazendo, eu queria fazer um fundo, né, colorido, com essas cores que eu tinha escolhido para ficar uma coisa meio mesclada. E aí eu fui pintando por cima, eu não tava nunca satisfeita com o resultado, mas aí nessa hora que vocês estão vendo aí da pintura, eu comecei a gostar, que eu coloquei umas cores mais fortes, não tava meio que destacando a diferença das cores. E eu coloquei basicamente a junção de lilás, um rosa mais escuro que eu tinha, roxo, e ali eu pintei na bordinha da tela um lilás que eu tenho, que eu gosto muito. E depois dessa pintura da base, eu comecei a fazer a colagem com as mulheres que eu falei que eu recortei e com toda a história por trás, que eu fiquei muito orgulhosa dessa pintura, gente, sério, ficou simplesmente tudo pra mim. Eu fui meio no improviso, não tava planejando nada, só planejei o recorte das mulheres que eu imprimi, de resto foi tudo na hora que eu decidi. E eu adoro pintura assim, porque a gente vai meio no fluxo e na inspiração e o que toca o nosso coração.
Então, assim, tinha uma certa responsa porque eu tava fazendo por um trabalho, não podia fazer qualquer coisa que eu quisesse, assim. E mesmo que a gente não estivesse falando sobre, por exemplo, diversidade nos nossos contos, eu quis colocar essas mulheres do mundo todo para representar que nós estamos juntas pela mesma causa e com as mesmas dores e histórias, por mais que diferentes, são muito parecidas, que a gente percebeu isso naquele momento que a gente estava contando as nossas histórias. Coisas que acontecem em festa, que acontecem no meio da rua, e a gente percebeu que, por mais peculiar qualquer história seja de cada uma de nós, todas trazem as mesmas emoções e as mesmas angústias que é ser mulher nos dias de hoje. E bom, queria pedir desculpa pela luz aí do vídeo, que ficou uma sombra da minha janela, do tripé da câmera, aliás, que eu não conseguia tirar. Então desculpa por aquela faixa ali de luz na esquerda, mas dá pra ver o que eu tô fazendo. Eu comecei a pintar algumas flores em volta das meninas, e eu fiz meio por cima, meio intercalando embaixo, em cima da foto, e eu comecei a fazer tipo umas mesclagens na tinta. Eu não sei explicar o que eu tava fazendo ali com o pincel, mas eu tava fazendo... e nossa, uma coisa muito importante que eu esqueci de falar, que as telas, elas se juntam. Nossa, porque como eu esqueci de falar isso, é muito importante. As telas, quando elas ficam um do lado da outra, elas meio que se completam, sabe? Então dá pra ver ali que eu tô fazendo meio junto ali, a parte do meio, como se elas se juntassem, sabe? Porque foi a ideia que eu tive de juntar as telas, porque eu não tinha uma tela maior e ia ficar meio tosco se eu pegasse uma tela muito grande pra fazer no tamanho que eu queria. Enfim, foi o que eu decidi. Eu gostei dessa ideia delas se juntarem, e eu gostei muito de como ficou o display ali das imagens juntas, das mulheres juntas. Eu acho que eu acertei, assim, na questão da diversidade. Tem 1001 mais diversidade de rostos e tamanhos e raça e cor. Eu não conseguia colocar tudo por causa do espaço, senão eu queria muito ter colocado uma mulher indiana, uma mulher gorda. Eu queria ter colocado várias coisas, mas não teve espaço. Eu coloquei ali meio o básico do básico, né? Não básico, nada é básico, mas eu coloquei 2 mulheres negras, uma asiática, coloquei uma ali na esquerda que é meio europeia, uma árabe e uma indígena, que é mais que importante. E aí eu comecei a fazer o símbolo do sexo feminino ali na direita e na esquerda, só que eu fiz de rosa, então não deu pra ver. Aí depois vocês vão ver que eu vou passar o branco por cima e vai dar pra ver certinho. Mas voltando ao assunto das lutas e das causas da mulher hoje em dia, eu me sinto às vezes um pouco... não angustiada, eu sempre tô angustiada com esse assunto, mas eu me sinto às vezes que eu não consigo falar sobre isso, porque é tão complexo e é tanta coisa pra falar. Eu sinto que eu sempre tenho muita coisa pra falar sobre isso, mas na hora de falar eu travo completamente. E eu não sei se vocês se sentem assim também. Por favor, comentem aí embaixo se vocês se sentem assim, porque teve diversas vezes na minha vida que eu queria lutar pelos meus direitos e usar a minha voz e falar, sei lá, principalmente pros meus pais, situações de escola absurdas que acontecem. Eu queria muito falar, e na hora eu sempre travava, porque parece que qualquer coisa que eu falasse soaria errado ou soaria ruim, e isso é péssimo, é péssimo. A gente tem que sentir que tem voz, tem que sentir que tem poder na fala e no nosso posicionamento. É muito ruim isso, e eu me sinto travada, assim, é péssimo. Então, eu aqui tentando falar no meu podcast disfarçado de Pinto e Fala sobre feminismo e as nossas causas, principalmente no momento que a gente vive agora, é muito complicado, porque é tanta coisa pra dizer que às vezes acaba saindo nada, sabe? Mas conclusão que a gente nunca pode parar de lutar e tentar se posicionar e saber que a gente sempre tem voz, sempre tem fala, e vai sempre ter alguém ouvindo a gente, por mais que a gente ache que a gente tá às vezes falando sozinho, que não adianta nada a gente se posicionar. Sempre vai ter alguém que a gente vai inspirar, sabe? Sempre vai ter alguém que a gente vai tocar o coração, e que essa pessoa a gente pode plantar uma sementinha na cabeça de uma pessoa, e se for uma pessoa só, já tá mais que ótimo, tá mais que incrível. É isso que importa. E só pra dar um contexto ali no que eu tava fazendo, eu comecei a escrever palavras em diversas línguas do mundo todo. Eu tentei pegar algumas
Claro que não dava pra pegar todas, mas eu escrevi a palavra juntas. Eu escrevi 2 vezes em português, escrevi uma em francês, inglês, arábico, chinês e alemão, acho. Não sei se eu tô esquecendo de alguma, mas eu quis fazer o mais diverso possível, até com a letra diferente ali do chinês e do arábico. E eu fiz algumas estrelinhas ali com a minha caneta Jelly Roll não sei que marca que é, mas ela é uma caneta branca, né? E, gente, eu gostei tanto, tanto, tanto. Eu ia fazer de tinta branca, só que ia ficar muito grosso e muito agressivo, assim, sabe? Com o pincel. Não ia ficar tão fininho quanto a caneta. Aí eu usei e ficou muito lindo. Sério, gente, eu gostei muito do resultado final. Eu fiquei muito orgulhosa, muito, muito mesmo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu não sei se ficou confuso, eu falando por cima, eu dei o meu melhor aqui. Espero que, às vezes, como eu falei que eu fico confusa falando, espero que eu não tenha ficado confuso, que vocês tenham entendido alguma coisa, vocês tenham se inspirado. E muito obrigada para você que ficou até aqui, muito obrigada por assistir os meus vídeos. Não se esquece de inscrever no canal e dar um like se você gostou. E se vocês gostaram desse tipo de vídeo, comenta aqui que eu posso fazer mais, gente. Muito obrigada de coração. Um beijo e tchau!